Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo, prova escalação, tudo sobre o tricolor para o confronto contra o Atlético Paranaense. Além de mercado da bola agitadíssimo, cheio de especulações. Então não vamos perder tempo não, vambora pro vídeo! Essa última atividade do São Paulo antes da volta ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo abre a rodada nesta quarta-feira, às 7 da noite, no Morumbi, contra o Atlético Paranaense. No ano passado, foi o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. O Atlético, ainda com Alberto Valentim de técnico, foi sua última partida, tomou 4-0 no Morumbi, caiu Alberto Valentim, veio o Carille, caiu o Carille, depois o Felipão assumiu e teve toda aquela campanha maravilhosa na Copa Libertadores. Desta vez o Atlético chega sem técnico e o São Paulo tem Dorival Júnior completando hoje, dia 20, 60 dias, 2 meses de trabalho no comando do São Paulo. Sobre time, Mari, é claro que com treinos fechados, com muito tempo depois do último jogo, quase 10 dias, é difícil a gente apontar certinho qual time que entra em campo. Mas assim, pelas ausências do Arboleda na seleção do Equador, do Pablo Maia suspenso, do Michel Araújo suspenso e machucado, dá pra gente pelo menos esboçar um possível time para tentativa de recuperação. São Paulo vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, Grêmio e Palmeiras. Na defesa, Rafael goleiro, nenhuma dúvida, Rafinha, provavelmente Diego Costa fica com a vaga do Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. No meio-campo, Gabi Neves com certeza, Rodrigo Nestor e Alisson também. Falta esse quarto homem. E no ataque, Luciano e Caleri. 3 jogadores brigam por essa vaga restante. Pode ser o Luan, com um time mais concentrado na marcação de meio de campo, mais cauteloso, ou pode ser ainda Marcos Paulo ou Wellington Rato, com o São Paulo quase com 3 atacantes. Vai depender de tudo que foi trabalhado aqui nos últimos 7 dias no CT da Barra Funda. Além de pensar no Atlético Paranaense, e o Pato pode aparecer pela primeira vez, embora seja difícil, mas pelo menos no banco tem treinado desde a semana passada, teve gols postados em redes sociais pelos seus familiares, mas além de pensar nisso, o Dorival Júnior, que não quer a saída de ninguém, já está perdendo um jogador. Orejuela viajou para Fortaleza, está acertando com o Ceará seu empréstimo até o final desta temporada, Mari. O Anderson Pavani fala que as lesões do São Paulo são só 2 musculares. Todas as outras são lesões cirúrgicas e ligamentares e também de suspensão. De fato, verdade, Anderson, mas algumas, por exemplo, do Erisson, voltou, o cara tá aí há 2 meses sem jogar, né? Uhum. E era um cara que chegou como um grande reforço e parará, um cara... O David está machucado? Essas imagens aí são... Essa é o vídeo do Dorival, era mais fácil. É a primeira passagem, tá vendo? Júnior Tavares, Lugano, era 2017. Então tinha menos lesão e tal. Nessa época não tinha tanto problema, né? Olha lá, Lugano, é uma coisa mais suave. Isso é velho. Prato, 2017, o primeiro. Número 17. Exatamente. Prato, tá todo mundo lá. Saudades, né? Pato já tá... Prato. Agora, o Massini, bom, ao menos o Dorival teve aquilo que ele gostaria, treinou, né? Teve tempo para treinar, para fazer alguma coisa. Imagina-se que o time, nesse aspecto, deverá melhorar, né? Era uma coisa que ele criticava muito, né? Mas então, Tironi, desculpa cortar o Massini. Mas vem cá, não sou eu que tô falando, o Dorival falou. Vai ser bom porque eu vou treinar, não sou eu, não. Começa a brigar. 5 treinos, né? Bom, 5 dias de São treino. Paulo, O que o Dorival falou? 14, não fui eu. Claro, para ele é bom. Melhor. Mas é o que você estava falando um pouco do raciocínio em relação a Ancelotti chegar... melhorar em 5 dias, quanto o Atlético vai ser um time diferente. Não vai ser um time diferente, né? Bom, talvez isso tenha uma repercussão um pouco mais. Que vai ser um meio diferente. Quem vai ser o meio? Eu tô enganado. Eu acho que assim, talvez o Mendes tenha uma chance, o Luan, o Nestor volta. Sem o Arboleda, joga quem? Diego Costa, possivelmente. Esse é mais ou menos o time, tá rolando. Eu estou enganado ou o Dorival, sempre quando ele foi justificar as questões, os gols que tomou, por exemplo, 2 gols iguais lá era uma falta de treino. Ele sempre Sabe o que acontece, Eduardo? Deixa eu te dizer uma coisa. E a gente, não nós aqui, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão, porque uma coisa é você preparar a Marília Ruiz para um sábado ter um evento glorioso, maravilhoso, e ela tem uma roupa, eu nem sei que roupa, talvez um vestido que não está ajustando muito bem e que ao longo da semana você ajusta. Isso é um fato. A outra coisa é querer que eu use as suas calças. Não vai servir, meu irmão. Entendeu? Então, quando a gente coloca nesses 5 dias, 6 dias, 7 dias,
tudo que a gente não viu no São Paulo até aqui, porque agora o Dorival vai fazer virar, a gente está cometendo um erro, né? Não só no São Paulo. Brutal. Não. Se a parada tivesse essa em qualquer ambiente, você pode ter uma melhora, você ainda vai ter problemas, você pode ter o que talvez aconteça, nós falamos isso aqui antes, lembra? Tá colocando tudo na parada, e não é só o Dorival não, verdade. Tá colocando tudo aí na parada, tá? Vai que vai. Quando voltar vai ser o Manchester City jogando bola com a camisa do São Paulo, não vai. O time, você entendeu? Então, os 20 vão precisar ganhar. Mesma coisa do Ilho, lembra? Quando pararam, falou lá... Os 20 pararam, os 20 Você lembra da declaração do Ilho que me deixou arrepiado? Sim. Lá, depois de perder do Del Valle? Não, agora vai ter 10 dias, o professor Luxemburgo e tal. Se coloca tudo em 7, 8 dias de trabalho, como se isso fosse fazer o milagre da roda. Não vai fazer. O São Paulo vai continuar tendo um time com dificuldade técnica, o São Paulo vai continuar tendo que suar muito mais que o adversário para ganhar, o goleiro do São Paulo vai ter que jogar aí muito bem, a torcida do São Paulo vai ter que continuar carregando o time no colo. Minha mãe vai trocar de canal, ela tá assistindo. Entendeu? Sabe o que eu acho que pode acontecer? E me parece que no caso do Dorival funciona. Talvez a gente possa ver, eu acredito nisso. Não acho que vai resolver todos os times, todos os problemas do São Paulo, ou que o São Paulo vai virar o Newcastle, vai. Quarto colocado. Não vai. Já estaria bom, hein? Não acho. Mas acho que o Dorival é capaz de reeditar os melhores momentos dele no São Paulo. Isso já vai ser mais do que as últimas rodadas. São Paulo vai jogar em casa com o Atlético Paranaense. É o ponto que eu tô falando. Sem técnico, no momento... Do outro lado também, no momento difícil, São Paulo vai jogar na sua casa com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, acho que não precisa... Eu não acho que ele tem que reinventar a roda. Quando a gente conversa, quando a gente esperava uma semana de trabalho do Rogério Ceni, realmente podia mudar tudo. E eu acho que o segredo do sucesso do Dorival é não mudar tudo. Não, então, acho que amanhã não, quarta, seja um momento do São Paulo reeditar os melhores momentos do Dorival, sendo flat, que você fala? Como você fala? Flat. Isso vai ser o suficiente, acho, para ganhar do Atlético Paranaense. Eu tô falando exatamente a mesma coisa. Eu não acho que vai chegar, vai ter uma revolução e agora o São Paulo vai amassar todo mundo. Não é isso, não vai acontecer. Mas, quando o time tá lá, jogando quarta, domingo, terça e quinta, quarta, domingo, durante um mês, esfolando todo mundo, e aí tem uma pausa... Você não imagina que vai voltar melhor? Mas se voltar pior, não tá errado? Tá errado. Pior tá errado, mas assim, né, melhorar um pouco, sim. Inclusive a condição física. Eu acho que Mas o São Paulo tá bem, fisicamente. Eu acho que, em relação ao São Paulo, sem nenhum jogador de acréscimo, perdendo o principal titular do time, eu acho que a melhora técnica não existirá. É impossível. O que pode haver, sim, aí é uma correção, menos gols tomados, mais atenção na bola parada defensiva, esse tipo de trabalho. Agora, se você não ganha nenhum jogador para ter um acréscimo, o São Paulo já estava jogando ofensivamente quase no limite dele. Né? Agora, defensivamente não, estava tomando gol todo jogo, entregando gols, né? Tipo, com falhas individuais, falhas coletivas. Eu acho que essa melhora técnica ela só pode existir se o São Paulo tiver novos jogadores. Do meio pra frente, o Dorival tinha tirado praticamente tudo do time, na minha concepção. Mas provavelmente não vai ter, né? Acho que vai, né? Dos que estão lá. Não, o São Paulo acho que vai contratar. Vai tentar contratar, né? Tava tentando contratar o Marinho, tá tentando contratar qualquer jogador. Savarino. Estão falando do Savarino. Estão falando do Savarino. O Lincoln Bobino fala que o Dorival é um técnico comum, nota 6,5. Isso. Então, 6,5 vai pra Libertadores. Mas aí tem que ser o 6,5 num dia bom, né? Não. 6,5. Se fosse sempre 6,5... Vai pra Libertadores. Você perde pouco. Então, exato. 6,5. Bom, teve também a entrevista, né? O Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu uma entrevista lá na CNN e, entre outras coisas, falou da questão dos atrasos lá. Reclamou que não está recebendo a grana lá do Vasco e até do Atlético Mineiro, né? A negociação com o Léo Pelé e a negociação com o Patrick, não recebeu esse dinheiro, e que agora aposta que vai, prometeu que vai pegar o dinheiro das bilheterias contra o Palmeiras e mesmo a do Tolima para gestar isso, e deu uma declaração um pouco estranha, falando, não, tudo bem, é assim mesmo, é conta bancária e tal, deu um ar de normalidade, é uma coisa que é bem anormal, me parece, né, não pagar. É um absurdo. Tem algumas coisas, são 2 anos e meio de mandato. Tem algumas coisas que vêm, mas assim faz o recorte das décadas.
Gestão Leco de 5 anos foi a pior gestão da história do São Paulo. Não teve conquista esportiva e quebrou o clube praticamente. Fato. Em 2 anos e meio, além do Casares assumir já sabendo mais ou menos, embora todo presidente que assume de um grupo parecido tal, fala assim, quando eu fui abrir a gaveta, essa história do Iro falando no Corinthians, todo mundo fala essa história. Abrir a gaveta, embora, então surpresa, tudo bem, transfer ban na cara, vai perder pontos e tal. Tudo que existe hoje de ruim no São Paulo, nesse momento, em relação ao time de futebol, pode ser as questões médicas, as questões financeiras, são de responsabilidade desta gestão. Perfeito. Deste presidente, desta direção, que vão tentar a reeleição depois. Então, a fama de mal pagador, ela surgiu nesta gestão. Não, porque outros lá devia, tal, teve negócio, acordo, empurraram o acordo com a pandemia, botaram um monte de dívida com os jogadores, é verdade, só que 2 anos e meio dá para você fazer isso. A ponto de o jogador não querer mais jogar no São Paulo. O jogador preferiu Curitiba, ou Fortaleza, porque o cara não sabe se vai receber em dia. Não importa que seja 20% dos vencimentos ou 30%, que são os direitos de imagem. Não, porque a gente faz uma conta, não deixa vencer 3 vezes, está pactuado com o jogador. Está pactuado com o jogador, pode até estar pactuado com alguns jogadores, mas para o cara que está de fora não está pactuado. Então, cara, eu não vou lá, cara, não vou receber tudo em dia. Então tem essa situação, São Paulo não consegue contratar. Também por isso. Então, não é que, tá tranquilo, é assim que funciona, fluxo de caixa. E outra, não receber de time, não vende, sem garantia. E o São Paulo também está atrasado com o Wellington Rato, o Atlético Goianiense, que reclamou. Quando o Júlio deu essa entrevista, já tinha outros... o Júlio não citou o Atlético e o Vasco diretamente, explicitamente, para também não criar... questões. Mas eu falei para você, eu falei esse negócio do Léo Pelé desde o começo aqui, a SAF do Vasco não pagou 1 centavo do Léo Pelé. E era a grana que o São Paulo contava para fazer. Não faz negócio. Denuncia na FIFA. Não é, né? Porque é isso. De novo, as SAFs também parece que vão ser... boas pagadoras? Bons pagadores, não são assim. Futebol brasileiro é isso. E tem clube mesmo, clube boa, saúde financeira, que por fluxo de caixa Outro dia o Palmeiras atrasou o Piquerez até o limite. Tá errado também. Agora, dever internamente para os seus jogadores é o pior dos mundos. Sempre foi. Porque por mais que os caras o Corinthians foi campeão em 2015, devendo 3 meses para todo mundo. É verdade. O que aconteceu logo depois de 2015? Todo mundo quis pegar o carro e ir embora. Então, essa situação foi incrementada por essa gestão. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Meu irmão, tem uma relação muito boa com o Ferran Soriani, né? Que é o CEO do Grupo City, eles estão sempre se falando. E o Grupo City entende que se o Ferrarese está machucado e aí acaba o contrato e ele volta para lá vindo de uma lesão, dificilmente é um jogador que vai ter mercado. E dificilmente é um jogador que vai ter ritmo de jogo para poder chegar e jogar em algum dos clubes que tem o Grupo City espalhados aí pelo mundo todo. Então, assim, o City entende que pode ser uma boa viabilizar, né, esse empréstimo, essa extensão de empréstimo com o São Paulo, mas ali, né, com essa dívida que estava ativa, não estava rolando muita conversa. Então agora o São Paulo fez esse acordo e agora há um otimismo, né, no Morumbi em relação a essa renovação. O que conta também, né, o que conta muito é o fato do jogador estar muito adaptado ao Brasil. A família está adaptada ao Brasil, o pai do Ferrarese vai às redes sociais sempre falar sobre o filho estar em São Paulo, estar no São Paulo. O Ferrarese mesmo tem uma parceria grande com os gringos, já virou parceirão do Caleri, do Galopo, enfim. É um cara que está adaptado e é um cara que quer jogar, né? Um cara que quer vestir a camisa do São Paulo. Enfim, é uma situação que caminha e o fato do São Paulo ter pago essa dívida faz com que tenha-se um otimismo em relação a essa extensão de contrato. Bora falar agora sobre Júlio Casares. O presidente do São Paulo deu uma entrevista à CNN nesse domingo, falando basicamente sobre a sua relação com o Abílio Diniz. Para quem não associou o nome à pessoa, Abílio é uma das pessoas mais ricas do país. De acordo com a Forbes, em 2022, a fortuna estimada do Abílio Diniz era de 11 bilhões de reais. O cara já foi dono do Pão de Açúcar, do Carrefour, entre outros. Pois bem, o Abílio tem uma relação muito próxima com o Júlio Casares. E a pergunta que a gente sempre faz é se o Abílio vai colocar dinheiro ou não. Dá uma olhada nas respostas do Júlio sobre esse tema, abre aspas. O Abílio é um consultor do presidente, um grande São Paulino e um grande empresário. E eu converso com ele um dia sim, um dia não. E o Abílio ajuda sim. Existe uma questão e eu gosto de separar. Tem aquela ajuda de pedir dinheiro e tem a ajuda de abrir caminhos, de trabalhar como uma consultoria e apoiar opiniões. E ele tem sido muito positivo. E o Júlio completa. Claro que num projeto ou outro posso dizer que tenho algo para apresentar para ele e perguntar se ele está a fim de ajudar. Se não puder, ele me dá a opinião dele, fecha aspas.
Júlio tem a expectativa, o sonho, o projeto de a médio ou longo prazo transformar o São Paulo numa SAF. E é nesse contexto de SAF, com profissionalismo, com gestão profissional, que o Abílio possa ter alguma participação. No momento, essa participação se dá através de conselhos, de ajudas e também abrindo caminhos, por exemplo, para novos patrocinadores. Do canal, beleza? Bom, o São Paulo sinalizou com uma oferta aí de 3 milhões de dólares, né, pelo Savarino, ao clube da MLS. 3 anos de contrato, essa grana diluída ao longo desse valor, né, esses 3 milhões aí ao longo desses 3 anos de contrato com o Savarino. Também a questão salarial dentro do teto. O São Paulo aí com o Dorival Júnior, que gosta muito do Savarino. O Savarino seria protagonista nesse time do Dorival Júnior, mas é uma questão que o São Paulo hoje não se vê assim muito na frente por essa briga. Apesar do Marinho, né, que ontem quebrou silêncio e tudo mais, dizendo, né, que errou com o Flamengo, saindo de lá de maneira amigável e indo para o Fortaleza, né? Por mais que o Marinho esteja sendo contratado a peso de ouro no Fortaleza, 3 anos de contrato, salário alto, o Fortaleza com o Savarino dá um pouco assim de uma recuada, né? Então o São Paulo, mesmo com essa questão do Fortaleza, entende que há muita cautela, porque a equipe da MLS quer vender num valor acima do que investiu, e esse valor seria acima do que foi feito nessa oferta, além da vontade do jogador, que tem essa possibilidade de vir ao Brasil, de voltar ao Brasil, ele que fez uma boa campanha, né, um bom trabalho no Atlético Mineiro recentemente, tem essa possibilidade também de futebol europeu. Ah, mas não é lá aquela primeira linha, esse primeiro escalão de times europeus, mas, né, seria jogar na Europa, e existe essa possibilidade também. Juntando tudo isso, o São Paulo não se empolga. O São Paulo, inclusive, estava falando com uma pessoa do clube ontem que me dizia: André, acho que não vai dar certo, né? Então, assim, por mais que o São Paulo tenha interesse, por mais que o São Paulo tenha sinalizado com essa oferta, o São Paulo está, nesse momento, cauteloso e pouco esperançoso que vá dar negócio com o Savarino. E, claro, o São Paulo segue observando o mercado, o São Paulo segue observando na busca de reforços para o técnico Dorival Júnior. E também o São Paulo segue alerta à questão de receber propostas por seus jogadores. Lembrando que o Pablo Maia é um jogador que deve receber uma oferta aí, ele que está na mira de clubes ingleses. A questão do Beraldo é um pouco mais secundária, né? Deve vir gente para contratar o Beraldo? Sim, é provável, mas o São Paulo não deve vender, deve continuar com o jogador, pelo menos até o final desta temporada. Vamos falar agora sobre São Paulo com 2 atualizações, uma em relação a Renier, a outra sobre o Savarino. Quero começar contando sobre o Renier, você vai lembrar dele. Atleta formado no Flamengo, vendido para o Real Madrid, não conseguiu ser utilizado no time de Madrid, esteve emprestado por 2 temporadas ao Dortmund, também não jogou por lá, e nessa última temporada esteve no Girona, na Espanha, foi mais reserva do que titular. Pois bem, uma página do São Paulo, no Twitter, se chama Confere São Paulo, contou que o atleta interessa ao tricolor e existem negociações. Fui checar essa história até porque muitos São Paulinos veio me perguntar a respeito desse boato. Primeiro, o Renier não tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro, ele tem contrato com o Real Madrid até 2026, embora descartado dos planos do Real, deve ser emprestado novamente, talvez até para o próprio Girona. Já o São Paulo tem uma posição claríssima sobre ele. A frase que eu ouvi do presidente Júlio Casares é a seguinte, abre aspas: nunca pensamos no Renier, não tem absolutamente nada de verdade, fecha aspas. Descartemos esse nome. Sobre Savarino, no último fim de semana, o São Paulo fez uma oferta de 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais ao Real Salt Lake para a compra do Savarino, meio atacante de 26 anos de idade, venezuelano, que já passou pelo Galo. O tricolor ainda não tem a resposta definitiva do Real Salt Lake, mas existe otimismo no São Paulo, até porque entre o jogador e o São Paulo está tudo certo. Savarino gostaria de voltar ao Brasil para atuar no tricolor. Já esteve no Galo, números no Atlético, 99 jogos, 21 gols, 19 assistências. No Real Salt Lake, nessa temporada, ele é o artilheiro do time, é isso que tem pesado em relação à negociação. O time americano não gostaria de perder o seu principal ou um dos seus principais jogadores em 16 partidas, são 6 gols e mais 2 assistências. O Savarino divide o status de artilheiro do time com um meio atacante croata. Já trouxe uma informação importante, o tricolor está acertando uma dívida que tem com o Manchester City e com o Grupo City pelo contrato de empréstimo do Ferrarese. São Paulo, por conta de todos os problemas com o fluxo de caixa, deixou de pagar 150 mil euros ou 784 mil reais. E isso deixava o São Paulo em situação muito complicada nas tratativas com o Grupo City para a extensão do contrato de empréstimo do Ferrarese. O vínculo se encerra agora na metade do ano e o Ferrarese ainda está em prazo de recuperação por conta de uma lesão no joelho e não deve voltar antes de setembro ou outubro.
São Paulo já criou uma data para o pagamento desses 784 mil e entende que a partir daí vai ter a negociação para prorrogação do empréstimo facilitada. A ideia do São Paulo era ter o Ferrarese pelo menos até dezembro do ano que vem, se não fosse possível até a metade do ano que vem e no pior dos cenários até dezembro desse ano. Todas essas tratativas estão na mesa e o Ferrarese quer muito continuar no tricolor, estava super identificado, uma das lideranças do grupo, mesmo muito jovem e há pouco tempo no Morumbi. Bora falar agora sobre Antes de começar falando do jogo de hoje, vamos passar um vapt-vupt nas especulações e informações via web e tudo mais. Rodriguinho, hein? Ao que parece, o staff do jogador tem ciência de interesses de clubes europeus e pode chegar a uma proposta na faixa de 6 milhões de euros. Rapaz, o cara nem jogou direito. E aí, São Paulo, né, fica naquela, vende ou não vende. Acho que depois da experiência com o Pablo Maia, de ter mantido o jogador por mais um ano e tudo mais, e que você conseguiu aumentar o valor, acho que o São Paulo... Veremos, né? Mas supostamente acho que seria o melhor caminho, né? Muitos dizem que o Rodriguinho tem potencial e quando ele começar a jogar, seu valor triplicaria. Então imagina você vender em vez de 6, 8 por 20, né? Então vamos ver. Mas propostas virão. Uma proposta que veio, o jogador já está assinando contrato. É de Orejuela, meu querido. Obrigado, Vozão. Obrigado ao Ceará. Nunca te pedi nada. Tá levando Orejuela aí até maio de 2024. Vai com Deus, arrebenta lá. Ainda falando de São Paulo, nomes. Pedrinho, né? Que saiu com rescisão do São Paulo aí porque brigou com a namorada. Que parece que já voltou com a namorada. Pois bem, é a vida pessoal dele e vida que segue. Está fechando aí contrato com América Mineiro. Outro nome, Nicão. Nicão que não joga mais de um mês no Cruzeiro. Recebeu a proposta pelo jogar no Curitiba. Negou porque tem a questão de ser aí considerado o maior jogador da história do Atlético Paranaense. Tem a questão da ligação com o Atlético Paranaense e tudo mais. O jogador negou aí ida, né? Porque assim, até conversou, mas vai continuar no Cruzeiro e depois sabe-se lá como é que vai voltar pro São Paulo, né? Porque a família dele não estava habituada à capital paulista e tudo mais. Pois bem, veremos aí, né? E falando ainda de São Paulo, o Valse voltou do Juventude com dores no joelho, então tá se preparando no São Paulo. Alexandre Pato não está relacionado para o jogo de hoje, mas logo deve começar a ser relacionado. E relação a Savarino e Renier. Renier é brincadeira, né? O pessoal colocar isso, né? Especular bonito, né? Jogador com alto valor de mercado, jovem. Por mais aí que passou Real Madrid, passou Borussia Dortmund, Girona. Assim, ainda vai seguir um bom tempo na Europa. Ainda que não tenha explodido nem nada. Se caísse do São Paulo seria muito bem-vindo, mas esquece, tem gente. Nosso sonho aí atual é Savarino. De acordo com o Nicola, jogador e clube tudo certo. A questão é Real Salt Lake, né? O jogador que é o artilheiro da equipe, você está vendendo por 3 milhões de dólares, né? Quer pagar parcelado, a primeira parcela sendo paga em 2024. Aí é difícil, né? Aí é difícil, ainda mais porque o Inter está interessado. O Fortaleza já demonstrou interesse, agora não se sabe porque pagou uma bala pelo Marinho. E, ao que parece aí, o jogador gostaria de ir para a Europa. Então, assim, tem muitas dificuldades. Acho o nome muito difícil, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí. O André Hernan dá uma versão, o Jorge Nicola dá outra versão. É sempre assim no mercado da bola. Agora é questão de aguardar por novidades. Fechando, São Paulo Atlético Paranaense hoje. Jogo duríssimo, como sempre, como foi todo e qualquer confronto contra o Atlético Paranaense. O São Paulo bastante desfalcado, sem Arboleta, Michael Araújo e Pablo Maia. No lugar do Pablo Maia fica a dúvida, né? Se vai ser Luan, se vai ser Mendes. Nestor, Alisson e Neves garantidos ali no meio, né? O Alisson assim, carteira cativa, né? E aí você tem a dúvida nessa peça do meio. Vai ser mais volante, Luan Mendes? Ou vai ser mais um atacante, Marcos Paulo ou Ayrton Rato? Normalmente o Dorival, quando joga em casa, joga com 3 atacantes, né? Então, não duvido nada não. Ainda falando de São Paulo, Diego Costa, se Deus quiser, entra no lugar do Arboleda, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Dorival botar o Alan Franco, ninguém merece. E aí os demais são os de sempre. São Paulo precisa pontuar, já são 2 jogos sem vencer, 2 derrotas consecutivas. E ficou estagnado ali no G10. Então não pode perder a oportunidade aí de pontuar hoje não. Até para começar uma boa caminhada aí, porque os próximos confrontos aí vão delinear aí como chegará o São Paulo
para o confronto pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Só para fechar esse resumão, que foram todos os nomes, esqueci do Ferrarese. Ferrarese, São Paulo já estava devendo pro City, aí fica difícil, né? Pagando o que deve, tenta aí um empréstimo de pelo menos por mais um ano e tentar reduzir essa opção de compra, que é altíssima, né? Mas reduzir para quem sabe no ano que vem, com uma situação financeira melhor, se o zagueiro continuar demonstrando o futebol que demonstrava antes da lesão, poder, quem sabe, comprar o jogador, até porque é jovem, seria uma boa opção de revenda futura. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão. Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e que o São Paulo aí consiga os 3 pontinhos. Então é isso, saudações tricolores a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.